Então, essa semana eu não vou editar a aula de nenhuma turma. Quando a aula termina, se você olhar no chat das conversas, quem entra pelo navegador, a aula fica durante 20 dias para você baixar no seu computador. Não dá para visualizar em celular, tá? No entanto, a aula desta semana, tanto a aula de hoje como a aula de quarta-feira, eu tenho uma videoaula pronta e essa videoaula eu vou postar. A videoaula é exatamente toda a explicação dos slides que eu vou mostrar hoje e quarta-feira, tá? Então, quem não quiser baixar a aula ao vivo, pode assistir esta videoaula, que esta videoaula vai abranger a aula de hoje e a aula de quarta, tá? Inclusive, destes slides vão sair o trabalho de quarta, vai sair o trabalho de quarta, né? Como já está programado no plano de ensino, tá bom? Bem, hoje nós vamos começar introduzindo um pouco essa questão dos algoritmos, tá? A questão dos algoritmos. Eu vou parar mais ou menos umas 9 horas. Quando chegar 9 horas, eu vou abrir um momento de interação. A princípio, eu não vou fazer sorteio. Eu vou abrir a palavra para 3 voluntários que queiram falar sobre o Padlet, que fizeram, sobre o seu trabalho. Eu vou abrir aqui o mural de vocês e eu gostaria também que vocês falassem, quem for voluntário, falasse sobre 3 trabalhos que gostou, de colegas, o que chamou a atenção, se teve alguma coisa que realmente você aprendeu. Então, no final, se não houver voluntários, aí eu vou fazer sorteio no sorteador aí com a lista da turma, tá bom? Então, isso vai acontecer quando eu terminar às 9 horas, tá? Então, vai ser no final da aula. Então, preparem-se, quem for sorteado, eu vou abrir aqui o mural, você vai comentar sobre o seu, você vai falar seu nome, você vai comentar sobre o seu, o que você achou interessante dos outros trabalhos e falar pelo menos de mais 2 ou 3 trabalhos de colegas que você realmente gostou, tá bom? Bem, todos estão vendo aí os slides, né? Se tiver algum problema, som, falta de som, o slide não estiver aparecendo, não esqueçam de me cortar no microfone, porque nem sempre eu consigo ler o chat, tá? Às vezes eu paro um pouco e leio o chat, mas na hora da apresentação eu não clico na janela para ficar lendo o chat. Então, eu vou apresentar. Se eu não ler o chat, vocês tiverem alguma dúvida, pode me parar ali no meio e perguntar por quê. Porque essa parte é teórica, porém, ela já é a introdução para nós que vamos primeiro trabalhar com o Visual G, que é o próximo programa que eu vou colocar aqui para vocês instalarem na máquina de vocês, para nós podermos construir os primeiros programas em pseudocódigo, tá bom? Eu criei também um canal chamado Curiosidades. Quem me deu essa ideia foi até um aluno, o Samuel, que estuda à tarde. Então, assim, alguns alunos que têm interesse em programação tiram muitas dúvidas e, às vezes, fazem perguntas que até fogem um pouco, que eu acho interessante do nosso assunto. Mas, quando isso acontecer, eu vou sempre postar assuntos extras no canal Curiosidades. Então, por exemplo, não sei se eu já postei nessa turma aqui, mas me perguntaram muito sobre linguagens de programação. Como é que eu identifico quando uma linguagem é de baixo nível, alto nível, quando ela é usada para negócios, quando ela é usada para engenharia? E na computação existe uma disciplina completa só sobre isso. Então, como não é o objetivo da nossa matéria, eu vou começar a postar sobre esse assunto para quem tem interesse. Tá? E se vocês tiverem outros interesses que fogem um pouco ao escopo da nossa ementa, vocês podem falar, podem comentar, ou comentar no chat, ou no chat aqui do Teams, ou ao vivo,
E aí, tudo que eu tiver, eu vou colocando para vocês lá naquele canal Curiosidades, que o Curiosidades não faz parte da nossa ementa, não entra em avaliações, entra apenas para aqueles que querem ter mais conhecimentos e aí podem buscar algum assunto lá, apostila ou links interessantes, tá bom? Então, vou começar aqui, pessoal. Eu vou começar, tá? Aqui. Deixa eu aqui ampliar aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez que parou aqui. Compartilhando. Então, vamos lá. Bem, qualquer coisa podem me cortar, tá bom? Agora, vocês não precisam mais esperar acabar a apresentação para perguntar. Podem, se forem tendo dúvidas, esse início, como vai ficar um pouco teórico, muitas vezes vai ser um pouco complexo, mas quando a gente já entrar no Visual G, que eu já pretendo fazer isso daqui a... nós temos essa semana, a próxima, no final do mês, conforme o plano de ensino, aí vocês vão visualizar alguns conceitos teóricos que eu vou mostrar hoje e nas próximas aulas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que conhecer alguns conceitos, né? O conceito de lógica, sequência lógica e instruções. Então, a lógica é um tipo de técnica para gerar determinada sequência de atividades. Então, assim, o conceito de lógica, ele se confunde um pouco com o conceito de algoritmos, tá? Então, na matemática, dentro da matemática, da computação, existem disciplinas de um semestre inteiro chamadas lógica, né? Então, a lógica, ele treina o nosso pensamento, né? Então, você tem uma tarefa, você vai gerar uma determinada sequência de atividades para atingir esse objetivo, né? E você tem a sequência lógica, que são os diferentes passos. Então, dentro da lógica, você tem a sequência de passos para solucionar um problema qualquer. E as instruções, que a gente é bem acostumado a ouvir essa palavra, é o conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Então, em informática, é isso que vai indicar um computador, uma ação elementar, tá? Então, você olha que quando você olha essas três definições, elas se complementam, certo? Então, e algoritmos e sequência lógica, como é que fica isso? O algoritmos é uma maneira de formalizar essa sequência de passos. Então, no slide anterior, a gente viu o quê? Que você tem a lógica e você tem a sequência lógica. Então, quem é a lógica? Essa é uma sequência de passos para realizar uma tarefa. Porém, o algoritmo, ele já é a formalização da lógica. Ele é uma forma de formalizar esta lógica. Então, é isso que nós vamos aprender aqui. A maioria de vocês não teve disciplina lógica nem no ensino médio e não vai ter na faculdade. Então, nós vamos aprender tudo junto, lógica, né, e algoritmos. Então, a sequência lógica são esses passos executados até atingir o objetivo ou a solução de um problema. Tá? Então, exemplos aqui do dia a dia. Nós vamos começar trabalhando com exemplos do dia a dia. Por exemplo, fazer uma transferência bancária, ajustar o horário no celular, programar um DVD, são coisas que nós realizamos no nosso dia a dia de forma automática. Porém, pessoal, o que acontece? Se nós fôssemos escrever, cada ação dessa é uma tarefa que exige uma sequência de passos para que nós possamos executá-la. Olha só, um outro exemplo de algoritmo, chupar uma bala. Então, por exemplo, se você eu vou pegar a bala, retirar o papel, jogar o papel no lixo, chupar a bala. Aí eu coloquei em amarelo aqui duas perguntas. Por quê? Porque na quarta-feira, quando eu lançar o trabalho de quarta, essas duas perguntas que eu coloquei aqui no slide 4 fazem parte do trabalho. Então, eu coloquei aqui para vocês pensarem, tá? Então, vocês não vão me responder agora, vocês vão me responder isso no trabalho que vocês vão me enviar na quarta. Então, parem para pensar.
Olha só, eu coloquei um pequeno algoritmo para chupar uma bala, mas eu posso escrever este algoritmo de outra forma? Tá, e como ficaria se o pote de balas tivesse balas de diversos sabores? Aí você vai ter que pensar, bem, eu vou ter que, dentro desses sabores, escolher. E aí você já tem a tomada de decisão. Você vai ter que tomar uma decisão em qual bala você vai escolher. Então, notem que aí você vai mudar a sua sequência de passos. Então, a sua lógica do problema, para resolver aquele problema que é chupar a bala, vai mudar um pouquinho se as balas forem de sabores diferentes. Não é isso? Então, e mesmo esse algoritmo aqui acima, ele pode ser escrito de uma forma diferente. Tá? Então, você pode inverter. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para ajudar já. Olha, pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala e só depois jogar o papel no lixo. Isso aí você pode escrever dessa forma também. Então, isso vai acontecer na nossa disciplina de quando vocês estiverem programando, acontecer dentro de uma turma, eu digamos assim, aplicar, passar para vocês um certo problema, olha, vamos resolver o problema tal, e a aluna A resolver de uma forma, o aluno B resolver de outra forma, mas os dois vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, quer dizer, a sequência de passos, ela altera um pouquinho, mas eles vão conseguir resolver aquele problema. É como acontece às vezes em matemática, quando você resolve um problema de uma forma e outro resolve o problema de outra forma e chegam ao mesmo resultado. Nós não estamos levando em conta aqui a eficiência, tá? Porque nós nem vamos estudar, nós vamos falar um pouquinho, mas nós não vamos estudar, isso é uma disciplina inteira na computação, quando você estuda a eficiência de algoritmos ou de programas. Por quê? Você pode dar 1000 voltas para chegar no mesmo caminho, mas você pode executar voltas simples ou voltas ou caminhos simples para chegar no mesmo resultado. Então, isso também, quando você pega essa experiência de programação, você vai conseguir realizar os passos de maneira simples e correta e chegar num resultado coerente. Eu, nesta disciplina, não vou exigir desta forma, porque vocês estão começando nesse caminho. Então, muitos vão parar por aqui, outros vão querer continuar, né? E, então, o nosso objetivo desta disciplina é que vocês possam começar a organizar mentalmente essa questão da lógica de escrever um algoritmo, porque isso vai servir, essa disciplina, ela vai servir para a vida inteira de vocês. Vai servir para o curso inteiro de vocês começarem a planejar e programar. Ah, eu vou resolver a derivada de cosseno de U. Vocês vão aprender lá em cálculo 1, derivada de cosseno de U. Quais são os passos para derivar o cosseno de U? Aí você monta um algoritmozinho, aí você já sabe quais são os caminhos para derivar o cosseno de U. Ah, você vai aprender lá em cálculo a regra da cadeia para fazer derivação. Você tem uma série de passos para utilizar a regra da cadeia. Então, essa questão de lógica, de você sempre, como engenheiro, ter essa sequência de passos para resolver uma tarefa, é algo assim primordial. Que no nosso dia isso acontece, mas nós não paramos para pensar. A partir do momento que você acorda, você já executa uma série de passos para alcançar os seus objetivos naquele dia, tá bom? Então, vamos pensar agora em algoritmo, começar a pensar na forma computacional, pessoal. Então, normalmente, o algoritmo ele vai possuir 3 etapas distintas, que são a entrada, o processamento e a saída. Lembrem que na última aula nós falamos muito do computador em si, né? Que o computador é um equipamento que recebia uma programação e ele trabalhava com a entrada, o processamento e a saída. Os algoritmos são isso. Então, você tem a entrada, são os dados de entrada do algoritmo. Então, isso aqui vocês têm que estar no sangue de vocês. Então, a partir da semana que vem, já tem que começar a entrar no sangue de vocês, que as etapas de um algoritmo tem que ter a entrada, os dados de entrada do algoritmo, que vocês vão aprender ao longo do curso o que seria isso. E aí você vai ter que ter o processamento. Quem é esse processamento? Aí nós vamos lembrar lógica, sequência lógica, que são o quê? Os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final, aquela sequência de passos. Quem é a saída?
Depois que processou todos os resultados para chegar naquele resultado que você queria, então você processou todos aqueles passos, chegou no resultado que você queria, esse resultado será apresentado na sua saída, seja no seu monitor, na sua impressora, na sua caixa de som, certo? Então, nós temos esses 3 passos. Uma outra forma de se escrever algoritmos é através do que a gente chama de fluxogramas ou diagrama de blocos. Hoje em dia, está um pouco em desuso, mas muitos programadores ainda utilizam esse diagrama que eu vou mostrar aqui para vocês. O que seria isso, né? O diagrama de blocos é uma forma padronizada e eficaz para representar passos lógicos em um determinado processamento, né? Então, quando você tem esse diagrama, a gente pode definir uma sequência de símbolos que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, que facilita a visualização de cada passo do processamento. Porém, pessoal, o diagrama de blocos é interessante para pequenos programas. Quando você tem, digamos assim, um programa com 21 mil linhas, um programa com 50 mil linhas, o diagrama de blocos ele é inviável, tá? Então, olha aqui como é que ele funciona. Então, existem alguns símbolos, né? Por exemplo, esse símbolo aqui, ó, essa figura geométrica, muitas vezes você vê ou um círculo ou essa figura aqui, né, onde você tem dois lados aqui paralelos e aí um arco, né, ligando. A função indica o início ou o fim de um processamento. Terminal, por exemplo, aqui, olha, esse retângulo arredondadozinho na ponta significa o processamento. Por exemplo, você vai calcular uma soma e você coloca nesse retângulo. Entrada de dados, indica a entrada de dados através do teclado. Aí você representa por esta figura geométrica. Vou mostrar informações, esta outra figura. Isso aqui é o modelo, mas existem outros também. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só aquela questão da bala que nós falamos lá atrás, uma atividade do dia a dia, né? Olha o início. O início você coloca naquela figura geométrica que representa o início. Então, é como se você vai desenhar a figura e escrever início. Então, ao invés de escrever o passo a passo numa folha de papel, você vai escrever usando um diagrama e muitos visualizam melhor fazendo este diagrama. Lembrando que um programa grande, isso fica inviável, certo? Você vai ficar representando geometricamente programas muito grandes, é inviável. Então, isso existe, né? A questão, muita gente trabalha com isso, né? E aí, muitas vezes, as pessoas, os programadores, preferem trabalhar com algo que vocês vão aprender lá para o final. Funções e subrotinas, pequenas tarefas. Aí você coloca uma tarefa, um diagrama de blocos, uma outra tarefa, e depois une tudo isso, tá? Então, olha só a questão da bala. Olha, início, né, aqui. Então, ó, início, pegar a bala. Nota que foi colocado num retângulo, que significa o processamento de uma parte do resultado. Retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo, fim. Certo? Então, fim. Se você quisesse mostrar na tela o resultado, aí você ia pegar esse aqui, ó, exibir, que eu não exibi, entendeu? Não coloquei nada de exibir, só de cálculo, ó. Só usamos o retângulo para processar. Olha só aqui, calcular a média, isso aqui é um algoritmo, calcular a média de 4 notas. Início. Receber a nota 1, receber a nota 2, receber a nota 3, receber a nota 4. Calcular média, ó, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 sobre 4. Aí aqui, olha, tá vendo aqui esse símbolo geométrico da média? Quer dizer que na sua tela vai aparecer a média. Só que aqui, alguns autores usam retângulo para leitura, mas você poderia usar esse aqui, olha. Indica a entrada de dados, esse símbolo e não retângulo. Na verdade, ó, esse símbolo, entrada de dados no teclado, você usa esse aqui, ó. Tá vendo? Este símbolo, ao invés de usar, ó, receber N1, se você vai digitar no teclado a nota,
você pode mudar esses 4 primeiros retângulos por essa outra figura aqui, por esse trapézio retangular, né? Isso aqui é um trapézio, tem um ângulo reto aqui, então um trapézio retangular aqui na entrada, tá? Mas aqui também não está errado, tá? Muitos autores usam desta forma. Ok. Notem o seguinte, hoje é a introdução aos algoritmos, então eu vou falar deles de forma geral, hoje e quarta-feira. Quando chegar segunda-feira, a gente já vai começar a escrever algoritmo, na segunda-feira, tá? E aí, vamos começar a escrever aos poucos, vamos ficar 2 aulas escrevendo e depois vamos começar a utilizar o Visual G para vocês já programarem e começarem a executar para verificar como isso acontece. Dentro da computação, né, dentro do nosso estudo e da nossa vida, a gente sempre trabalha com estruturas de decisão. Então, por exemplo, escreva o diagrama de blocos do algoritmo abaixo. Então, eu coloquei aqui tudo em amarelinho, por quê? Porque a página 9 vai entrar como trabalho de vocês na quarta-feira, mas hoje eu já vou dar uma ideia geral. Olha só, escreva o diagrama de blocos. Então, você vai pegar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Um diagrama de blocos. Se a média for menor que 5, então o aluno estará reprovado. Se não, se a média for menor que 7, então o aluno deve realizar nova prova. Se não, o aluno estará reprovado. Nessas estruturas de decisão, o diagrama de bloco não são esses aqui, olha. Não são nenhum desses. Na estrutura de decisão, o diagrama de blocos vai mudar um pouco e eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, notem que nesse probleminha que eu coloquei aqui na página 9, vocês não vão escrever o algoritmo inteiro, vocês vão escrever só esse trecho, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão montar isso. Olha só aqui. Exemplo de estruturas de decisão. Então, isso aqui é o diagrama de blocos para a estrutura de decisão. Então, notem o seguinte, olha. Exemplo de estruturas de decisão. Então, olha aqui, mais uma ideia para vocês para resolver aquele problema que eu coloquei, aquele questionamento no slide anterior. Chupar uma bala. Não gosto de morango. Isso quer dizer que dentro do teu pacote existem outras balas. Então, lembra do diagrama de blocos? Olha aqui, ó. Início. Aí aqui, ó. Pegar a bala. Né? Então, você vai pegar a bala. Você vai abrir o pote. Notem que muita gente vai pensar assim, poxa, mas eu posso abrir o pote e verificar qual é a de morango e já escolher. Então, mas para você fazer isso, você tem que criar uma sequência lógica para fazer isso. Então, como é que você cria essa sequência lógica? Você pega a bala. É de morango, esse losango aqui, pessoal, é a estrutura, é o diagrama, é um tipo de diagrama para representar estruturas de decisão. Então, quando você coloca esse losango e coloca assim, é de morango, é uma pergunta que você está fazendo. A bala é de morango, você não precisa escrever dentro do losango a bala é de morango. Quando você desenha este losango em algoritmos, em informática, o leitor que entende do assunto, ele já vai entender que aquilo ali é uma estrutura de decisão e que você está fazendo uma pergunta. É de morango? Então, você vai puxar aqui, olha, 2 linhas. O não e o sim. A pessoa não gosta de morango. Então, ela só vai executar as ações se a bala não for de morango. Então, olha, puxou a seta para o não. Ó, é de morango? Não. Retira o papel, chupa a bala, joga o papel no lixo. E, claro, você pode retirar o papel e já jogar no lixo e só depois chupar a bala. Então, essa ordem aqui, ela pode ser alterada, né? Aqui, você pode trocar. Isso aí é com cada programador ou com cada pessoa que vai executar esta tarefa, que é uma tarefa do dia a dia, né? Chupar uma bala. Se a bala for de morango, olha o que acontece. Não chupar a bala, fim do programa. Você poderia, aí olha só, isso não precisa, tá, pessoal? Mas eu poderia aqui gerar um loop. O que é um loop?
em português, é um laço. Então, muitas vezes a gente vai falar termos em inglês e falar no português, porque as linguagens de programação, elas estão, a maioria em inglês, todas em inglês. Então, assim, o que está em português? O nosso pseudocódigo que vamos usar, que é o Visual G. O Visual G é um intermediário entre uma linguagem de programação e a nossa linguagem humana. Por que o Visual G tem que ser usado? Para que o aluno comece a aprender como se trabalhar com linguagem de programação. E aí ele não pula do algoritmo para a linguagem, porque ele pode ter uma dificuldade muito grande. Tá? Então, nota o seguinte, ó, a estrutura de decisão é representada por este losango, recapitulando, e aí, como a pessoa não gosta da bala de morango, o algoritmo é para isso. Né? Se não for de morango, vai fazer isso. Se for de morango, não chupar e chegou ao fim. Nota que, olha, esse círculozinho aqui, essa circunferência, em muitos programas não coloca esse fim aqui, coloca logo aqui, no lugar desse círculo, mas alguns autores colocam esse círculo e depois o fim. Notem que eu poderia não chegar no fim. Eu poderia sair daqui e voltar aqui para cima, ó, pegar outra bala. Aí, eu já vou entrar em outra coisa que a gente chama de estrutura de repetição. Ou seja, enquanto a bala não for de morango, pegue outra bala. Então, a programação ela trabalha com tudo isso e nós, no nosso dia a dia, também fazemos isso. Né? Então, por exemplo, se você tem aqui uma parede, aí você tem uma tábua aqui de madeira e você pega o martelo e vai pregar um prego nessa madeira. Aí você vai começar a bater. Você vai bater esse martelo no prego enquanto o prego estiver fora da madeira. Isso aí é uma sequência de batidas até quantas batidas serão, entendeu? Então, você vai fazendo isso e vai vendo essa sequência de passos. Então, quantas batidas serão? Bem, eu não sei. Isso vai acontecer até que... Isso também é lógica. Então, ó, repita essa batida até que o prego esteja inserido na madeira. Tá? Então, essa mente da programação, vocês vão começar a ter. Tá? Então, é algo que, se a gente parar para pensar, pessoal, a gente deveria ter isso desde criança, a gente deveria ter disciplinas de lógica, de programação, desde criança. Muitas vezes, vocês estão numa geração, a geração da tecnologia, que tem tudo para vocês aí estarem executando, mas muitas vezes não faz parte, né, do currículo, né? Mas, enfim, comecem a pensar desta forma. Então, a ideia é essa, a estrutura de decisão, pergunta, o se entra aqui, ó. Se for de morango, então retire o papel. Se não, não chupar a bala. Então, o nome dessa estrutura de decisão, vou voltar aqui, ó, é se, então e se não. If, em inglês, tem else. If, tem else. Continuando, ó. Olha só. As estruturas de repetição que nós vamos aprender aqui em algoritmos e depois já vamos partir para a nossa programação, são estruturas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, ó, enquanto acontecer uma determinada ação, né, processe esses passos. Até que, lembra do prego? Até que o prego esteja inserido na madeira, comece a bater o martelo. Então, ó, e você tem um enquanto, olha, eu coloquei já em inglês aqui, pessoal, por quê? Porque nas linguagens de programação, que porventura vocês comecem a estudar, vai estar tudo em inglês. E aí, ó, vocês vão saber que quando aparecer o while, é o enquanto, e o loop é o laço, são os passos, ó, o loop, os passos, né? Então, do faça enquanto, antes, faça até, tá vendo? Ou então, faça enquanto acontecer algo. Então, note que você pode ter o enquanto no início de um processo ou no final. Né? Então, vou processar vou fazer uma série de passos, executar uma série de passos até que aconteça. Então, eu vou aplicar
tantos reais por mês até que eu tenha R$1 milhão na minha conta. Então, isso é uma sequência de passos. E existe uma sequência que é muito usada em programação, que é a sequência for to next. Ou seja, por exemplo, digamos que eu tenho aqui na turma, né? Eu tenho 39 alunos na turma e eu quero calcular a média da turma de 39. Vocês já pensaram se eu pegar aqui o meu celular e ficar somando 39 notas uma a uma? Pessoal, a gente não faz isso. Então, o que vocês vão fazer? Ou você joga no Excel a tabela, né? Você vai jogar no Excel. Não sei se vocês já começaram a trabalhar no Excel, mas até o final do curso eu vou jogar algumas coisinhas no Excel para vocês começarem, porque quando vocês chegarem naquelas disciplinas de ensaios, laboratório, que vocês têm que produzir relatórios, muitas vezes o professor pede para fazer no Excel, e até os professores da área de transporte, estradas, transporte urbano, o pessoal usa muito, utiliza muito. Então, esse laço para, ele é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso fazer assim, ó. Para uma variável, eu vou chamar de I, de 1 até 39, que é meu número de alunos, aí eu faço um loop assim, ó, para somar todas as 39 notas. Aí, depois que soma as 39 notas, sai desse par e calcula a média. A média é essa soma dividido pelo número de alunos. Então, imagina o seguinte, que você tem que somar 1.000 números, 2.000, ou processar milhares de informações, você vai usar um laço for, entendeu? Então, o nome essas estruturas de repetição, todas são laços, que a gente chama. Por que é laço o nome? Loop. Por que é um loop? Porque ele fica executando até que uma determinada condição seja satisfeita. Ou então, enquanto... nós vamos ver se vocês conseguem pensar comigo aqui. Podem me cortar se não conseguirem pensar dessa forma. Olha só, olha como elas são um pouco diferentes. O enquanto. Enquanto uma determinada ação acontecer, você fica executando passos. Mas eu posso pensar desta forma. Eu vou executar esses passos até que uma determinada condição aconteça. Notem que é sutil essa diferença, né? Enquanto e até. No para, não. No para, eu já sei quantos passos serão no para, eu já sei. Então, eu tenho 39 alunos, eu vou usar o para, porque eu já sei a minha quantidade final, apesar dela ser grande, eu já sei. Então, eu vou utilizar o para, tá? E o loop são essa sequência de passos que vão ficar executando enquanto essas ações, enquanto essas condições, a gente chama isso de condições, forem verdadeiras, ou até que essas condições sejam verdadeiras, como, por exemplo, eu vou transferir R$100 para minha poupança até que eu tenha R$1 milhão. Então, eu vou executar essa série de passos, que é transferir R$100, até que a condição de 1 milhão seja verdadeira. Então, isso aí é pensar de forma lógica, tá bom? Olha só essa outra estrutura de repetição. O enquanto, pessoal, olha só, enquanto, do while. Né? Enquanto X processar. Né? Então, notem que o enquanto também, como ele é uma estrutura de decisão, você também vai utilizar o losango. É agora que vocês têm que me cortar, tá? Se vocês tiverem dúvida, porque se vocês não entenderem essa introdução, quando for evoluindo para a programação mesmo no programa, essa estrutura fica um pouco complexa, tá? Então, nem que eu demore no slide, vocês podem parar. A professora pode explicar novamente, nós explicamos, tá? Esse início a gente realmente tem que se dedicar a ele. Então, olha só essa estrutura aqui, o enquanto. Enquanto X processar. Olhem só. Olha o exemplo que nós demos aqui. O número inicial é 0. Enquanto o número for menor ou igual a 100, some mais 1 a esse número. Esse é o algoritmo que vocês têm que fazer. Notem que nessa disciplina de vocês, como vocês estão no primeiro período, eu não vou pedir para vocês fazerem um programa para calcular, eu vou viajar aqui,
para calcular momento fletor em uma viga de concreto armado. Por que eu não vou fazer isso? Porque vocês nem estudaram momento fletor e nem estudaram viga de concreto armado. Então, muitas vezes, o aluno do primeiro período, ele fala assim, pô, eu fico estudando só cálculo, física, desenho, mas o que eu estou estudando de engenharia civil? O primeiro, segundo, terceiro e quarto período é a base da engenharia civil. Se você não processar esses 4 períodos, depois a engenharia vai virar decoreba para você. Por quê? Porque você não entende os conceitos, tá? Então, nesse primeiro período, eu vou pedir para vocês programarem exemplos assim simples, né? De matemática, coisas que vocês fizeram no ensino médio. Ah, já evolui um pouquinho em cálculo 1, aí eu peço alguma coisa de cálculo, mas enquanto isso, eu vou pedir problemas que vocês conhecem. Quanto a isso, vocês não fiquem preocupados. O que eu quero é que vocês criem uma mente programável, que consiga criar sequência de passos, lógica, e consiga olhar essas coisas já e começar a compreender, né, do ponto de vista computacional. Então, continuando. Vamos para o enquanto. Mesma coisa, olha só. A gente entrou aqui com esse dado, né? NR igual a 0. Isso aqui é uma entrada de dados, né? Que pode ser representada. Como o NR já é 0, eu não preciso usar aquele de leitura. Esse aqui, olha. Mostra, voltar aqui, ó. Ó, esse aqui de entrada de dado no teclado, eu não preciso usar esse. Por quê? Porque eu já sei que é 0. Aí eu uso o retângulo. Aí vamos voltar. NR é igual a 0. Aí a setinha ela vai apontar para o próximo passo. Aí você vê o losango. Quando você vê o losango, você já sabe que é uma estrutura de decisão. Mas qual é essa estrutura de decisão? Será que é o se? Será que é o enquanto? Será que é o repita? Qual será? E aí você vai ter que olhar como ela está representada geometricamente para você, no final, tomar a decisão se foi utilizado enquanto, ou repita, ou pare. Então, olhem para cá. Ó. Enquanto o número for menor ou igual a 100, tá aqui, ó, você já coloca menor ou igual. O menor ou igual, como no teclado você não consegue colocar o menor com aquele igual embaixo lá do menor, você coloca o menor e o igual em seguida. O menor com o igual em seguida é o menor ou igual que você já conhece, tá? Então, olha só. NR menor ou igual a 100. Não é menor ou igual a 100? Olha. Não é menor? Aí, olha só. Aqui. Ele sai, porque olha só. Enquanto o número for menor ou igual a 100. Enquanto ele for menor ou igual a 100, o que tem que fazer? Que nós falamos no programa ali, no nosso enunciado. Enquanto for menor ou igual a 100, tem que somar mais um número. Tá? Então, olha, se for menor ou igual a 100, sim, é menor ou igual a 100. Então, pegue o número anterior, que é o NR, e some com 1. Se vocês quiserem, pegue uma folhinha de papel aí e coloque ó, NR igual a 0 mais 1. Nota que agora o NR não é mais 0, bem aqui, ó. O NR era 0 aqui. Quando ele entrou aqui no laço, olha, ele entrou aqui, NR é menor ou igual a 100? É menor. Então, pegue esse NR anterior, que é 0, e some com 1. Agora ficou 1. Então, nota que olha o que a seta faz. Volta para o losango, que é onde vai ser feita a pergunta. O NR continua sendo menor ou igual a 100? Aí vocês vão me responder sim, porque ele é 1 agora. Ele não é mais 0. Agora ele é 1. Continua sendo menor ou igual a 100, sim, volta para cá. O NR agora é 1, então vai ficar 1 mais 1, 2. NR igual a 2. Aí ele volta para o laço. NR continua sendo menor ou igual a 100, sim, agora ele é 2, vem para cá. Ó. NR agora é 2 mais 1, 3. Então, nota que o NR vai recebendo valor atualizado. Eu vou explicar depois sobre isso, porque esse NR aí, ele é uma posição. Quando eu falar em computação já, esse NR é uma posição de memória. Quando você digita no teclado NR igual a 0, esse NR igual a 0 é uma posição de memória.
que eu vou explicar para vocês no futuro, que eu tenho que declarar essa posição de memória. Eu tenho que dizer se ela é inteiro, se ela é real, porque o computador, ele reserva esta posição de memória, tá? Então, o computador reserva esta posição de memória e quando você vai atualizando essa variável, o computador vai guardando lá. Então, ela era 0, entrou aqui no sim, ficou 1, aí ele guardou 1, aí voltou para cá. Aí ele pegou 1, somou com 1, ficou 2, ele guardou 2. Ele vai fazer isso quando chegar no 99, olha só, NR igual a 99. Aí volta. NR é menor ou igual a 100? É menor ou igual a 100. Então, você vai pegar o NR que está lá na memória com 99 e somar com mais 1, virou 100. Volta para cá. É menor ou igual a 100? Sim, agora ele é 100, né? Então, voltou para cá. Quem vai ser o NR? 100 mais 1, que é 101. Aí ele volta. NR é menor ou igual a 100? Não, agora ele já passou de 100. Aí ele sai do loop, do laço. Então, notem que olha o que ele fica fazendo. Ele fica executando esse loop, né? Ele fica nessa roda, né? Então, ele fica nessa roda, nesse loop, enquanto o NR for menor ou igual a 100. Então, a forma do comando enquanto é essa. Você executa o passo enquanto NR for menor ou igual a 100. Notem que para todas as estruturas de decisão, a gente está usando esse losango. O que muda é a forma dessas setas, ó. Enquanto o NR for menor ou igual a 100, ele volta para o loop. Então, a forma do enquanto é essa. Vamos para mais uma para vocês verem aqui. Olha essa outra. Até que. Olha só como o pensamento é diferente. Notem que eu peguei o mesmo exemplo, pessoal. Olhem só. O número, novamente, é igual a 0. Então, até que o número seja igual a 100, eu nem coloquei mais menor ou igual, ó, até que o número seja igual a 100, some mais um número. Nota que no enquanto, sempre você vai ter uma condição de menor ou maior, ou de diferente. Porque se você falar assim, olha, enquanto o número é igual a 100, esse realmente, se você colocar, olha, NR igual a 100 aqui, vai direto para o não, porque o NR é 0, vai direto para o não. Então, no enquanto, a gente usou NR menor ou igual a 100. Olha no até como mudou um pouco a lógica do pensamento. A gente vai pegar esse número NR, somar com 1, até que o NR seja 100. Ele vai fazer a mesma coisa que o programa anterior, só que no lugar de usar o enquanto, a gente usou o até. Você usa a mesma estrutura de decisão, um losango, só que você vai pensar agora de forma diferente. Pensem comigo, porque isso exige raciocínio de vocês, ok? Vamos lá. Olha só. Lá na nossa memória está lá o NR igual a 0. Eu fui no teclado, digitei NR igual a 0. Aí meu programinha, né, já vem aqui, ó. Vem para cá, NR igual a 100. NR é, ele vai, olha a pergunta que ele faz. NR é igual a 100? Bem, eu digitei 0, então não é 100. Então, ele vem para cá e sai do programa. Se eu tivesse digitado 100, né? Ó, NR, até que NR seja igual a 100. NR é igual a 100, ele sai do programa, né? Então, não é igual a 100, que no meu caso é 0, ele vem para cá, ó. Não é igual a 100. NR é 0 mais 1, né? Então, olha só. NR 0 mais 1, ele volta. NR 0 mais 2. Quando o NR for 99, ó, NR é igual a 100? Não. 99 mais 100. 99 mais 1, né? Então, aí volta para cá. Chegou em 100? Sim, sai. Se eu quisesse obter o mesmo resultado do exemplo anterior, porque no exemplo anterior tu chega em 101. Aí eu teria que trocar aqui para 101. Tá? Então, eu não troquei para 101. Então, se eu falasse assim, ó, o resultado do problema anterior chega em 101. Por quê? Porque, olha só, quando o NR for 100, ó, 100 mais 1 é 101. Chegou em 101 e sai. Aqui não, ó. Quando chegar em 100, ele já sai, ele não, nem entra aqui. Certo? Então,
Se eu quisesse reproduzir exatamente o mesmo resultado do algoritmo anterior, eu teria que trocar aqui esse losango, tá? Espera aí. Então, aqui, professor, pode perguntar. mas nesse primeiro caso aqui, ele não falou que ou era maior ou igual a 100 já podia sair do looping? Do enquanto, né? É. Não, olha só, no enquanto, aqui, ó, voltei aqui para ele, ó. Enquanto for menor ou igual, tu vai executar a tarefa, certo? Para eu poder fazer a mesma coisa que o próximo programa, o que eu teria que fazer nesse enquanto? O que você acha? Porque aqui, olha, quando for igual a 100, ele ainda entra no sim. Ó, NR é igual a 100? Sim. Entendeu? Aqui é enquanto. Enquanto NR for menor ou igual a 100. Certo? Então, Entendi. tu concorda comigo? Então, olha só, enquanto ele for menor que 100, vai fazer o sim. Quando for igual a 100, vai fazer o sim. Quando ele já for maior que o 100, aí ele não faz mais. Tipo 101, entendeu? Então, Entendi. nota que no final aqui tu vai ter 100 mais 101, não é verdade? Uhum. Vamos para o próximo, só para a gente tirar essa dúvida. Ó, aqui, olha, vai perguntar, o NR é igual a 100? Se for sim, ele sai. Diferente do anterior, tu notaste a diferença? Uhum. Olha, quando o NR é 100, nesse ele sai. Quando ele é diferente de 100, abaixo, ele entra nesse loop aqui, entendeu? Nota Uhum. que esse programa aqui, ele somaria, por exemplo, até números maiores que, por exemplo, NR, se eu entrasse como dado aqui, NR igual a 101, ele teria um erro de programa, porque, ó, NR é igual a 100, aí, não, é 101, ele entraria. Né? Então, na verdade, nota que eu só estou mostrando, eu não estou mostrando um programa inteiro, porque se eu fosse pensar muito mais de forma complexa, eu já diria assim, aqui tem um erro. Não, eu quero partir do NR igual a zero. Então, se eu parto do NR igual a zero, quando o NR é 100 nesse, ele sai. Vou voltar para o anterior. O que eu mudaria no anterior para ficar igual a esse? Ó? Olhem para esse, vê se vocês conseguem me responder. Olha, se o NR, quando o NR for 100, ó, até NR 100, ó, NR é 100? Sim, sai. NR não é 100? Entrou e executou. O anterior, o que eu teria que tirar aqui? O que eu teria que mudar? Colocava 99 aqui no lugar desse 100. Ou você coloca menor ou igual a 99, ou você tira o igual. Tu concorda comigo? Uhum. Porque se eu colocar menor que 100, vai entrar até o 99. Então, Uhum. nota que o que você pensou é a mesma coisa que eu pensei. Não é verdade? E aí que entra a tua experiência e a lógica da tua programação, porque nota que você falou certo, você falou assim, eu colocaria 99, NR menor ou igual a 99. Mas se alguém colocasse NR menor que 100, estaria certo também. Porque se você estiver trabalhando com números inteiros, 90 menor ou igual a 100, 99 e... não, você falou menor ou igual a 99, né? Menor ou igual a 99, o último é 99, e menor que 100, o último também é 99, certo? Uhum. Você compreender, então, essa diferença? Entendi. Certo, tranquilo. Então, vamos continuar. Então, pessoal, essa pergunta que ele fez é muito importante, porque você viu agora que é muito sutil a diferença, certo? É muito sutil. E esses comandos estão presentes em todas as linguagens de programação, tá bom? Mas o que é importante? Primeiro, nós entendermos a questão dessa estrutura e depois nós passarmos a programar, propriamente dito, ok? Olha só, eu vou até o slide 15 e vou deixar os últimos 15 slides para quarta-feira, tá? Para eu não encher vocês com muito conceito, porque isso que eu já falei já é muito conceito, tá? A apostila de algoritmos, tá? Ela está publicada na plataforma Teams. Vocês já podem começar a ler o capítulo 1 e 2, começar a ler, resolver os exercícios, para vocês começarem a treinar essa parte lógica, tá, pessoal?
Olha só essa outra estrutura de repetição. Nota que também é um enquanto, mas o pensamento é diferente. Olha só aqui. Processar enquanto o X acontecer, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Olha só aqui. Número, eu vou entrar com número igual a zero. Ele nem apareceu aqui, mas ele está aqui em cima. Número igual a zero. Some mais um ao número. Repita enquanto o número for menor ou igual a 100. Então, olha, de cara, antes de entrar no laço, já somou, ó. NR é 0 mais 1. Já começou com 1. 1 é menor ou igual a 100? Sim, aí ele volta para cá e soma de novo. Aí virou 2. 2 é menor ou igual a 100? Sim. Volta, soma de novo. Nota que ele vai fazendo isso enquanto o NR for menor ou igual a 100. NR é menor ou igual a 100? Volta, soma de novo. Agora chegou no 3, 4, 5, aí chegou no 99. NR é menor ou igual a 100? É, porque é 99. Ele vem, soma de novo. 99 mais 1, 100. NR é menor ou igual a 100? Ele ainda vai fazer mais uma vez. 100 mais 1, 101. NR é menor ou igual a 100? Não, já passou. Aí ele sai. Repetindo a pergunta anterior, se eu quisesse reproduzir o mesmo resultado anterior, mais uma vez eu teria que tirar o igual daqui. Ou seja, quando chegasse aqui no 99, ó, NR, 99 mais 1. NR é igual a 100? Ó, NR menor que 100. NR é menor que 100? Não, já passou. 99 mais 1, 100. Aí não, já passou. Certo? Então, nota que aqui, pessoal, olha a diferença. Aqui ele vai somar o número enquanto essa condição for verdadeira. Tá? Então, nota que mudou só a posição do enquanto. Então, você fica somando enquanto for verdadeira. Enquanto for verdadeira. Certo? E aí, você poderia colocar aqui NR menor ou igual a 99 ou colocar NR menor que 100. Tá? Utilizando aqui a ideia que foi dada aqui por vocês. Tá? Então, vou falar aqui do último, tá? Que é processar uma série de passos até que algo aconteça. Nota que, nesse caso, ó, o NR, eu já digitei o NR anteriormente, o número começa com 0, tá? Então, número igual a 0. Some mais um ao número, ó, some mais um ao número, e repita isso até que o número seja igual a 100. Então, olha só. 0 mais 1, 2. Vem para NR igual a 100. O NR é igual a 100? Não. Nota que, olha só a diferença desse para esse aqui. Enquanto o NR é menor ou igual a 100, sim. O sim entra no loop. Aqui não, aqui é diferente. O não que entra no loop. Então, no até, pessoal, é o não que fica dentro do loop. Ou seja, eu vou executar uma série de passos enquanto, eu não vou falar enquanto, mas olha só, até que o NR seja 100. Então, você pode querer confundir o até, né, com o enquanto, mas ele tem uma diferença, porque o enquanto é assim, ó. O enquanto ele tem essas duas formas, ó. Enquanto algo for verdadeiro, né, enquanto uma condição for verdadeira, tu entra no sim do loop. O não é para sair. Né? Olha só o até. O até, para tu entrar no loop, é o não. Olha o primeiro até que a gente fez. É o não, tá vendo? Olha aqui. O não. O não que entrou no loop. Olha o enquanto. De novo, o sim que entrou no loop. Olha o próximo até. Mesma coisa. O até no final, ó. Você vai somar isso aqui até que o NR seja 100. Aí, chegou 99. 99 mais 1. O NR é 100? Sim, saiu do loop. Então, nota que no até é o não que faz parte do loop. No enquanto é o sim que faz parte do loop. Tá? Então, eu vou parar nessa estrutura. A partir da próxima aula, eu vou parar essa estrutura aqui que a gente vai usar muito, principalmente em vetores e matrizes, que é algo que se usa muito em engenharia. Tá? Então, eu vou parar hoje
nesse slide aqui, tá? Nós vamos fazer agora. Eu gostaria que 3 voluntários levantassem a mãozinha para participar desse momento. Vai falar seu nome, eu vou tentar chegar aí no seu Padlet para mostrar aqui na tela. Você vai falar por que você escolheu esse tema e se você gostou do trabalho de 2 ou 3 colegas, que você citasse também o trabalho dos colegas. Então, primeiro eu vou abrir para os voluntários. Se não, vamos lá, isso, muito bom. Olha, poxa, Ju, não desista. Isso, olha, então nós temos aqui Lucas, João e quem é que vai levantar a mão? Olha, tem Adria está levantando, Lucas está levantando a mão, Lucas Eduardo, Lucas Tavares, João Pedro. Vamos começar aqui com quem apareceu primeiro para mim. Então, o Lucas Eduardo, pode ligar seu microfone. Deixa eu ver se eu acho o teu Padlet aqui para mostrar aqui. Espera aí. Lucas, tu já podes ligar teu microfone, tu pode comentar. Ó, aqui tem o Lucas Eduardo da Conceição Silva, é o teu? Tá aparecendo aqui? Exato. É? Isso. Então, tá aí, Lucas, tá contigo. Tu pode falar aí o tempo que você achar. Não, pode pensar assim, um minuto já é muito, né? Mas fala o que você desejar. Fica à vontade. Bom dia a todos. Bom, eu inicialmente iria escolher outro tema, mas eu acho que ficou com o Lucas Tavares o tema que eu iria escolher. Aí então eu estava vendo as outras opções, eu achei interessante falar um pouco sobre essas tecnologias digitais. Era um tema que eu nem sabia que existia essa sigla, então achei interessante pesquisar, aprender um pouco e dissertar para que as pessoas pudessem entender um pouco mais. Então, eu achei interessante, assim como o outro tema que eu ia escolher, trazer um pouco uma perspectiva histórica, né, sobre esse tema. E foi assim que eu comecei. Eu trouxe um pouco de uma perspectiva histórica, falando da relação do homem, o quanto ele evoluiu e conforme essa evolução acontecia, ele evoluía junto com ele as tecnologias, que mudam de época para época, mas elas sempre estão aí para auxiliar, né, a gente até hoje em dia. Então, com isso, eu avancei um pouco, já levei, no caso, o leitor para o século XX, e dessa forma, surgimento da internet, que eu pontuo lá, eu consegui conceituar o meu trabalho, aí eu já deixava o leitor com uma perspectiva histórica, uma situação bacana, para mim poder montar um ambiente, no caso, que seria as tecnologias digitais, com o objetivo de mostrar para ele como que ocorre o uso delas no nosso dia a dia. Então, eu decidi fazer isso, no caso, montar esse ambiente de uma forma mais filosófica, sociológica, trazendo 2 pesquisadores, né? E nesse âmbito filosófico e sociológico, eu consegui montar um ambiente com argumentos, de tal forma que o leitor ele conseguisse emergir mais nesse tema, aí começasse a surgir algumas dúvidas, alguns questionamentos nele. E dessa forma eu fui para finalizar, no caso, o trabalho, ou seja, o meu leitor já estava conceituado com o tema, já tinha uma perspectiva histórica, já estava com alguns questionamentos, então eu decidi finalizar com uma opinião mais, caso algo mais subjetivo, né, sobre as tecnologias digitais e tentar fazer com que o cara que estava lendo sentisse um pouco tivesse um questionamento a respeito do tema, ele refletisse mais a respeito até onde essas tecnologias pode levar a gente, possíveis erros, né, coisas boas, ruins, e foi basicamente isso que eu quis tratar no tema que eu escolhi. Obrigada, Lucas. Mais alguma coisa?
Mais algum comentário? A respeito do trabalho dos meus outros amigos aí, eu achei interessante o trabalho do outro Lucas que fez sobre o mesmo tema, porque enquanto que eu escolhi algo mais objetivo, né, mais concreto sobre o tema, eu achei interessante ele pegar o tema e colocar o ponto de vista dele, colocar, no caso, 3 pontos em que é basicamente a opinião dele a respeito do tema. Eu achei bem criativo, no caso, da parte dele. Só isso. Obrigada, Lucas. Muito boa a sua colocação. Realmente esse termo que você falou, porque a gente, alguns anos atrás, a gente usava TICs, né, que era Tecnologia da Informação e Comunicação. Nos últimos anos mudou para T e foi incluído o D de digital, né? Então, realmente, não é tão antigo esse termo, né? Porque a gente tinha TICs, agora você tem TDDICs, né? TDICs, tá? Então, olha só, na minha ordem aqui está, que aparece para mim, o João Pedro e depois o Lucas Tavares. Então, eu vou aqui... João, você pode aí, fica à vontade, pode começar a falar que eu vou procurando aqui no Padlet o seu trabalho, João Pedro Santos Silva, para mostrar. Bom dia, gente. Primeiramente, eu escolhi o tema de parte de sistema computacional porque é um tema meio fácil e foi um dos primeiros que eu já estou acostumado também. Então, basicamente o computador ele é composto por esses 4 tópicos que eu coloquei, que é o hardware, que são as peças do computador no geral, são as partes físicas que tu pode comprar, que tu pode botar, CPU, monitor, esses negócios. O software, que é o sistema dele, como é que ele vai funcionar, são as instruções. E as memórias que estão separadas em principal, secundária, até a memória RAM, todos os tipos de memória que o computador é composto. E os periféricos, que são os dispositivos de entrada e saída, como o teclado, que é de entrada, o alto-falante lá, que é de saída, o próprio monitor também ele é de saída. Aí eu botei até uma imagenzinha no final para ver se ficava mais fácil de entender. Mas eu escolhi o tema porque é um tema fácil, é um tema rápido, que pode ser resumido. E eu só esqueci, não é que eu esqueci, mas eu não botei também que ele é composto pelos usuários, né? Porque se não tivesse usuários, enfim. Mas os usuários, eles formam uma parte muito importante e eu queria até falar de um outro trabalho que fizeram, que tem até uma ligação com os usuários, que falava dos blockchain. Eu só estou procurando aqui, calma aí rapidinho. Foi o trabalho do Leonardo Tavares, que ele falou que é um sistema de informação. Aí ele fala, usado para armazenar e interligar dados. Ele fala também dos servidores e ele fala desse blockchain, que eu realmente não sabia o que era. E aí eu fui pesquisar e eu vi que estava muito ligado com aquela moeda virtual, a moeda do Bitcoin, e que fica como se fosse uma forma muito mais segura da pessoa interagir, dela poder fazer as transações, que é como se fosse uma parte, um livro que eles falam, não tenho certeza, mas é dessa parte desse mercado financeiro eletrônico, o blockchain. E é isso. Muito obrigada, muito boa a sua participação. E realmente, quando você fala que ficou faltando, João Pedro, na verdade não ficou faltando, não. É porque quando a gente monta o mural, na verdade, um vai complementando o outro. Na verdade, esta é a ideia, né? E eu acho que vocês pesquisaram bastante e tem muita informação. Depois vocês podem entrar lá, comentar no trabalho dos colegas. Durante a semana eu vou lançar nota, vocês podem comentar, curtir, colocar coraçãozinho lá, até para vocês conhecerem outros assuntos, né? Então, isso aí realmente é muito importante. E agora nós vamos para o Lucas Tavares. Lucas Tavares, você fica à vontade
o microfone está com você, tá? Eu vou só procurar aqui o teu trabalho e para aparecer na tela de... Bom dia. Raspei o bigode. Eu não sei se a galera... Eu vi a sua foto lá, Lucas. Vamos lá, então. Tá? Vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir? Sim, Lucas. Vai lá, todo mundo está te ouvindo. Obrigado. Tem como a senhora clicar para exibir o meu post? Clicar nos 3 pontinhos do lado do meu nome? Só para aparecer completo. Salete. Alô, alô, Salete. Pode clicar para aparecer a exibição completa do meu post? Vou esperar. Aí, obrigado. Aí, abaixa um pouco para o texto para aparecer. Aí. Pois é, eu vi que os trabalhos estavam muito ligados à exposição do texto, né? Porque os títulos, os temas para fazer o trabalho era para mais expositivo. Aí eu escolhi um que não era expositivo para ficar diferente mesmo da maioria que estava escrevendo. Aí eu vi que visões, na verdade não era visões, eu que alterei um pouco o título para ficar mais com o que eu queria, né? O título correto era sobre as TEDx, era o mesmo do que o Lucas Eduardo fez, né? Só que eu não queria fazer igual de ninguém, né? Aí eu botei visões de universitários sobre as TEDx, né? Eu fiz um texto dissertativo, eu tinha acabei de sair do Enem, né? Então eu acho que é o que mais me familiarizo. Aí eu dei a minha opinião sobre como que é a internet, a informação e todos esses conceitos e conhecimentos podem tanto fazer bem, né, quanto fazer mal. Aí eu citei, por exemplo, a Tabata Amaral, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, admiro, e eu disse que é muito importante que todo mundo tenha acesso à lógica de programação, tudo isso, todo o conhecimento de programação enquanto na escola. Inclusive, eu conheço pessoas que tiveram, não são daqui do Pará, são lá de baixo, lá do centro-oeste do Brasil, e eles têm aula, né? Eles já saem alguns conseguindo trabalhar, a gente não tem, infelizmente. Aí a gente começa a depender deles, né? E foi isso, meu texto foi voltado para isso, né? Para que se a gente não queira ficar sempre dependendo de outros programas, de outras coisas, a gente tem que começar a criar o nosso. Para a gente criar o nosso, a gente tem que começar a estudar, né? Aí é difícil a gente começar a estudar na universidade e eles estudando desde do ensino fundamental, ensino médio. Aí o meu texto foi sobre isso. Foi uma opinião que eu acho que é muito importante. A programação é uma coisa que todo mundo usa, né? Só que a gente usa só para assistir, a gente usa só para jogar. A gente ainda não chegou no nível de estar programando, de estar botando para funcionar um software. Aí eu ia falar o do meu irmão, né, o do Leonardo Tavares, para indicar uma indicação, mas já que não dá agora, porque já indicaram, eu escolhi um outro aqui para indicar, que é o do Robert, né? Robert Lima. É um texto que, já que a Salete gosta de história, né? O texto é uma análise histórica das informações. É Robert, acho que tá lá para cima. Não, tá aí, ó, Robert de Sena, as formas antigas de comunicação. Aí ele fala que começou em 1900, 1920, né? Mas ele vai citando a parte mais importante da internet, óbvio, né? Ele não vai falando sobre, por exemplo, a Lovelace lá, né? Aí termina em 2018, eu gostei. É um texto histórico, né? É isso. E Laura, você pode ligar seu microfone, fica à vontade. Eu acho que você está vendo o seu aí na tela, não é isso? Então você pode ficar à vontade, tá? E falar aí o que te chamou a atenção no trabalho e depois comentar de algum trabalho de algum colega, tá bom? Está bem, professora. Tenho que ligar a câmera também? Não precisa, só se você quiser. Ok. Eu escolhi esse tema, as formas de comunicação antigas e atuais, porque eu queria dissertar mais sobre qual é a diferença
dos séculos passados até a atualidade, né? Assim, como a gente se comunicava, através de quê e por quê. Então, primeira forma de comunicação que eu encontrei foi a arte rupestre, que é de 40 mil anos antes de Cristo, e ela é bastante interessante pelo fato de que ela era feita através de desenhos, pinturas nas paredes das cavernas, e até hoje são comunicações que chegam para nós através da arqueologia. Quando arqueólogos encontram essas pinturas, eles conseguem identificar os elementos, identificar o que aqueles povos queriam repassar para eles, o que aqueles povos queriam repassar entre eles e para a gente também futuramente. Então, é uma forma de comunicação bastante rústica, mas que funcionou perfeitamente naquele tempo, até porque eles utilizaram os materiais que eles tinham em mãos naquela época. Depois vem o papiro, que é como uma espécie de tecido, onde eles escreviam nesses tecidos e iam, através de imagens também e pinturas, eles iam se comunicando e entregando esses papiros para as pessoas e povos e civilizações, iam se comunicando. O correio, logo em seguida veio o correio, de 2.400 anos antes de Cristo. O correio era um sistema que funcionava através de entrega de cartas, onde as pessoas escreviam cartas e iam entregando e entregavam para o correio e o correio fazia a distribuição. Não é muito diferente do que a gente tem hoje em dia, porém era bem mais, é claro, com menos modernidade, menos recursos, mas era algo que funcionava. Levava mais dias para chegar, porque não tinha meio de transporte muito rápidos como a gente tem hoje, mas funcionava perfeitamente, funcionava adequadamente para o que eles tinham, para o que eles queriam na época. E foi uma inovação que, com o tempo, só foi se modernizando para chegar até o que a gente tem hoje. Depois, o telégrafo, que era uma espécie de fio que as pessoas colocavam entre civilizações, entre reinos e nações, e onde passavam suas cartas e suas correspondências. O jornal, que é o que a gente conhece hoje, que surgiu no século... Não estou conseguindo ver direito. Surgiu no século XVII, o jornal, que é o que a gente tem hoje, onde eles imprimiam em uma folha de papel as notícias, as informações que queriam repassar, anúncios e tudo mais, e as pessoas liam e compartilhavam, e é bem parecido com o nosso. O telefone, que já foi um avanço bastante significante na comunicação, onde as pessoas poderiam se comunicar através da fala, agora não era só mais a escrita, mas também a fala, onde poderia ouvir a voz das pessoas e responder, fazer perguntas e conversar e tudo mais. Então, foi um meio de comunicação bastante revolucionário para a época. A televisão, que agora já servia como um meio de comunicação para grandes massas. Você já não comunicava algo apenas para uma pessoa, mas para uma grande massa, uma grande multidão, uma grande população através da televisão. E isso facilitou o acesso à informação, não só de um pequeno grupo, mas do mundo todo, pode assim dizer. E a internet, que é o que a gente tem atualmente, assim, com o maior meio de comunicação através das redes sociais e sites de pesquisa e e-mails e tudo mais, tudo isso foi possibilitado com a internet, porque ela veio revolucionar a era da comunicação, ela veio interligar todo mundo, interligar todas as redes, interligar todas as nações, porque através da internet hoje a gente pode estar aqui no Brasil e falar com alguém que está do outro lado do mundo, passar qualquer informação, qualquer anúncio, conversa, diálogo, qualquer coisa que a gente quiser, a gente pode fazer hoje por meio da internet. Vídeo, música, áudio, mensagens de voz e texto, e documentos, fotos, enfim, qualquer coisa a gente pode transferir e se comunicar através da internet. Então, é algo revolucionário, é algo bastante contemporâneo, né? Porque já surgiu apenas no século XX, mas que, acredito eu, que ainda vai ficar por muitas e muitas gerações, muitos e muitos séculos ainda,
Mas a ciência vai se modernizando, né? A gente não sabe o que vem daqui para frente, mas a internet é a melhor forma de comunicação que temos atualmente. Então, não tem nada que supere a internet. Assim, para os mais tradicionais ainda usam cartas, mas poucas pessoas utilizam cartas hoje em dia. A arte rupestre também não é mais utilizada e nem nada disso. O jornal ainda é bastante usado, mas apenas os mais antigos leem jornal, e para aqueles que são mais tradicionais também. O telefone, assim, o telefone que a gente fala aqui é aquele telefone, como é que é? Rural, que a gente chama, assim, um telefone de fio, ficava conectado na casa, então não era algo móvel que a gente poderia levar para qualquer lugar como a gente tem no celular. Isso, telefone fixo. Então, são poucas as casas hoje em dia que têm telefone fixo. Geralmente, assim, são em casas de interior, zona rural, e esses lugares mais remotos que ainda utilizam telefone fixo. Na cidade mesmo, é difícil encontrar uma casa A minha com ainda telefone tem. fixo. É difícil, mas não é impossível, né? É porque a minha Ainda avó existe. gosta. Geralmente, assim, as pessoas mais antigas, elas gostam de ter esses meios de comunicação ainda à disposição, elas se sentem mais à vontade. Geralmente, pessoas que ainda não se acostumaram com a internet, com a globalização e tudo mais. E a televisão, né, que todo mundo usa. Não tem um ser que diga, não assiste televisão. Assim, a diferença é que uns assistem com mais frequência, enquanto outros assistem com menos frequência. Mas acredito que todo mundo ainda assiste a televisão de vez em quando. Seja pelo celular, pelo computador, pela própria TV mesmo, mas ainda está conectada, não está ali ao vivo. Então, assim... Eu assisto a Ritinha. Oi? Diz que eu tô assistindo a Ritinha agora. É isso aí, tipo, assim, então são esses meios que facilitam a nossa vida, a nossa comunicação também, seja verbal ou não verbal. Nos aproximam também de pessoas, porque temos parentes e amigos que estão muito longe fisicamente, assim, territorialmente falando, e através da comunicação, através dos meios de comunicação, seja pelas redes sociais, ou por um e-mail, ou até, assim, grandes atos. Por exemplo, eu já vi pessoas que queriam fazer uma declaração e contratar equipes jornalísticas para passar na televisão uma declaração de amor, um pedido de casamento, coisas assim. Então, são várias formas que a gente tem de se comunicar hoje em dia. Algumas já não existem mais, mas se a gente for pensar no que a gente tem hoje, não tem como uma pessoa falar que vive totalmente isolada do mundo, sem comunicação externa, porque as formas de comunicação estão aí para isso. Então é isso, professora, por isso que eu gostei muito de falar sobre esse tema e espero que tenha sido bastante explicado para vocês. Laura, obrigada pela sua participação, parabéns. Algum trabalho te chamou a atenção dos colegas, algo que você não conhecia, que foi uma surpresa para você? Assim, sobre o que não conhecia, teve bastante coisa, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foram as vantagens e desvantagens do computador. Porque geralmente a gente só ouve falar que o computador só tem vantagem, que só veio para facilitar. Então, quando a gente pega e coloca na balança esses dois lados, é interessante compartilhar quais são as desvantagens também do computador. Obrigada a todos, e aí a reunião se dá por encerrada. Abraço a todos.